Fala pessoal, tudo bem com vocês? Luizito Soares está fora do jogo contra o Atlético Mineiro neste sábado na Arena do Grêmio. Preservado para o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, não veste mais a camisa do tricolor gaúcho? Tem uma novidade nas últimas horas. O Inter Miami agora oficialmente negocia com o Grêmio para tirar o uruguaio de Porto Alegre. E como é uma vontade do jogador, a questão é: a saída começou a acontecer. Eu vou te trazer todas as novidades que eu apurei nas últimas horas. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, a primeira informação é que Luizito não joga diante do Atlético Mineiro. Essa informação obviamente caiu como uma bomba, porque até onde a gente sabia, Luizito estava treinando normalmente, inclusive o Grêmio na sua rede social oficial divulgou fotos do treinamento, dizendo que o time estava pronto para o jogo, depois da última atividade realizada na sexta-feira, e a primeira foto é o uruguaio treinando normalmente. Então, assim, ele participou das atividades, ele participou dos seus compromissos como atleta do Grêmio, mas não foi relacionado para o jogo. E aí, obviamente, começam as elucubrações, começam as especulações. Por quê? Porque o Grêmio tem uma decisão na próxima quarta-feira. O Renato Portaluppi, na brilhante entrevista que concedeu na quinta-feira, ele colocou dois motivos pelo qual a gente pode entender do porquê o Luizito não estará em campo neste sábado na Arena do Grêmio. Mais de 40 mil ingressos vendidos, expectativa de casa cheia, e eu até tinha um temor de, caso o Luizito fosse para o jogo, de que ele fosse vaiado com o seu nome nos alto-falantes. Não sei como é o ambiente do jogo, do estádio, como é que o torcedor estaria diante disso, mas acho que era uma possibilidade. É só você perceber na rede social como mudou. Mudou o sentimento do torcedor em relação a ele. Muitos deixaram de seguir o uruguaio já na sua conta, porque está entendendo o que está acontecendo, né? O silêncio do Luizito Soares diz muito. E como ele não foi relacionado, esses dois motivos eram os seguintes. Primeiro, as dores no joelho. E o Renato disse que teria uma conversa com o Luizito nesta sexta-feira, porque precisaria saber, né, se as dores no joelho iriam o atrapalhar ou não. Obviamente, numa condição normal, vamos imaginar que não houvesse nenhuma especulação de saída. Se ele não estivesse em campo contra o Atlético Mineiro, a gente entenderia pelo fato de que na quarta-feira, também na Arena do Grêmio, tem uma decisão contra o Flamengo. Jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Soares ficou de fora de algumas partidas na temporada, especialmente jogos fora de casa, especialmente em gramado sintético e tudo mais, ou aquele jogo contra o Bahia em que ele sentiu dores no aquecimento e acabou não conseguindo participar do jogo, mas estava relacionado, foi inclusive viajou com o Grêmio para Salvador. Nesse caso não, ele já está fora da relação na véspera. A outra possibilidade é o que também colocou o Renato de forma muito explícita na sua entrevista coletiva. Ele, independentemente do que acontecer, ele precisa estar com a cabeça aqui. Então eu vou conversar com ele para saber se ele está focado, se a sua cabeça está aqui no Grêmio. Porque se não tiver com a cabeça aqui, não adianta, né? Se tiver com a cabeça em outro lugar, não adianta colocá-lo para jogar. O Renato deixou muito claro isso. Então a gente se questiona. Afinal de contas, o Luizito está fora desse jogo contra o Galo. Por quê? Porque ele não está com a cabeça já aqui, e me parece ser um motivo bem importante e provável, ou realmente ele ainda tem dores no joelho, só que ele treinou normalmente durante a semana. Enfim, pode ser inclusive as duas coisas. Agora, tem uma novidade. Há uma negociação. Há uma negociação e provavelmente o Renato, de novo, né? Como eu disse, ele personifica o Grêmio, ele vai ter que falar a respeito na entrevista coletiva pós-jogo, depois de Grêmio e Atlético Mineiro, que jogam 9 da noite neste sábado na Arena do Grêmio. Por quê? Porque pelas informações, inclusive do repórter, que é uruguaio, né? Até falei que ele é argentino na última informação, mas não, ele é uruguaio. Muitas informações de bastidores dão conta que ele tem uma relação de amizade com o Luizito Soares. Ele está cobrindo pela TIC Sports, né? Pela TIC Sports da Argentina, a chegada do Messi e de vários companheiros de Barcelona no Inter Miami. Ele deu a informação durante o dia de que o Inter Miami está, ou procurou o Grêmio,
para negociar a saída de Luizito. Porque até então, a informação que vinha do Inter Miami era não haveria nenhuma proposta, é óbvio que trata-se de um jogador histórico, que seria interessante contar com ele, mas ele tem contrato com o Grêmio. No momento em que ele se desvincular do Grêmio, aí sim o Inter Miami poderia negociar com o jogador. E era isso que o Soares estava fazendo, procurando a diretoria e tentando uma liberação. E o Grêmio, obviamente, endureceu e disse não, dessa forma não, porque nós temos compromissos, nós temos jogos importantes, nós temos patrocinadores, nós temos uma torcida, uma massa aí que está contando com você, você tem contrato, você assinou, então não é dessa forma que a coisa funciona. E aí tudo isso, né, recuperando uma cronologia dos fatos, começou a vir à tona com a possibilidade, inclusive, do Luizito pagar um valor para o Grêmio tentar a liberação, aquela coisa toda. Então o que está posto nesse momento, gente? O Inter Miami diretamente está procurando o Grêmio para saber da situação. O Grêmio tem uma multa, como vocês sabem, altíssima, de 70 milhões de euros. É óbvio que essa multa ela é apenas uma proteção. Só que o Grêmio quer um ressarcimento importante. O Grêmio está indo até o seu limite para não tratar a situação como um litígio, para não romper com o atleta e tudo que foi construído até então. E, inclusive, para não transparecer ao mercado da bola, o Grêmio realmente ganhou um outro tamanho em termos de mídia e marketing com a contratação do Luizito Soares. O mundo acaba falando no Grêmio por conta da vinculação que hoje o Soares tem com o tricolor gaúcho. Então o Grêmio também não quer passar uma imagem para o mercado de um clube intransigente. Mas, ao mesmo tempo, como eu já disse para vocês também, o presidente Alberto Guerra está tentando fazer valer os seus direitos, como alguém que tem direito porque está arcando em dia com um salário altíssimo para o jogador, está cumprindo com as suas obrigações e ele tem um contrato em vigor. Então, não é assim que as coisas funcionam. Existe um valor aí aproximado de 10 a 15 milhões de dólares, que aí eu não sei se é o Inter Miami que pagará ao Grêmio ou se é o Luizito que tirará do próprio bolso para conseguir a liberação. O que o presidente do Grêmio está tentando neste momento? Está tentando que Luizito fique até o final da temporada, porque não adianta muito dizer que o Luizito fica os 2 jogos contra o Flamengo e possivelmente os 4 da Copa do Brasil, possivelmente não. Caso o Grêmio passe mais 2 da final, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer na semifinal, mas não dá para colocar essa situação porque depois disso a janela estará fechada para que o Soares vá para os Estados Unidos. A janela fecha no dia 2 de agosto. Então o Luizito, por contrato, ele poderia jogar o primeiro jogo contra o Flamengo, agora dia 26 de julho, mas ele não conseguiria jogar o segundo, porque é apenas no dia 16 de agosto, e dia 2 de agosto fecha a janela para a entrada na MLS lá nos Estados Unidos. Não adiantaria dizer para o Inter Miami que ele jogaria os 2 jogos, e aí se o Grêmio fosse eliminado ele vai, ou se o Grêmio avançar mais 2 jogos da final, tá, segura um pouquinho aí, ele vai, porque ele só poderá jogar em fevereiro, que é quando começa a temporada no ano que vem. Então, a negociação nesse momento está em que o Soares permaneça até o fim da temporada, para que ele cumpra os compromissos Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. E depois vai um abraço, só que aí pode estar uma negociação de valores, né? Nesse momento, para uma liberação imediata, o Grêmio pode colocar no bolso 50 milhões de reais, 70 milhões de reais, né? Nessa diferença entre 10 a 15 milhões de dólares. Agora, por outro lado, se o Grêmio negociar uma liberação do jogador apenas em dezembro, pode ser que o Grêmio não receba nada, mas ao mesmo tempo, o Grêmio não tem custos com a contratação do Soares. O Grêmio tem investidores que pagam o seu salário e o Grêmio apenas, né, utiliza o jogador como propulsor de associados e outras receitas que, enfim, foi um negócio muito bem feito, muito bem amarrado por parte da diretoria do Grêmio. Então, o Grêmio não tem porquê pegar um ressarcimento agora, a não ser por uma quebra de contrato, né? Porque, obviamente, isso impactaria muito, inclusive tecnicamente, no time, né? Você tem pouco tempo para buscar um substituto. Já falei aqui do Alexis Sanches, teria que buscar aí alguma reposição, mas difícil, né? O cara que já tá aqui, já tá fazendo gol, tá cumprindo, ele tem 25 participações em gols em 31 jogos, então o importante é continuar com ele. Mais importante do que botar 50 milhões de reais no bolso e perder o jogador é tê-lo aqui até o final. Emburrado ou não, dentro de campo, a gente sabe o quanto ele se doa, o quanto ele se entrega, é do seu perfil, né? Ele joga como se fosse por um prato de comida, então ele não vai deixar de entregar tecnicamente se ele ficar por aqui, mesmo contra a sua vontade até o final da temporada. É isso que o Grêmio está tentando. Manter Soares até o fim da temporada. A questão é, essa não relação
do jogador para o jogo contra o Galo me coloca uma pulga atrás da orelha. É óbvio que a gente não conseguiu nenhuma informação a respeito dos motivos, porque ninguém fala a respeito, só o Renato vai falar isso depois do jogo contra o Galo e, de acordo com a sinceridade dele dos últimos dias, acredito eu que ele vai falar, ou porque há uma negociação, ou porque ele não estava com a cabeça, ou porque ele acusou dores. Né? O Renato vai colocar alguma dessas três ou as três ao mesmo tempo para que ele não pudesse relacionar o jogador. E aí temos um problema, né? Porque o Grêmio liberou 10 jogadores, né, nos últimos tempos aí, muitos que não eram do agrado da torcida, outros que não eram utilizados, mas assim, muitas saídas. Agora, o Vina, por exemplo, que eu acho até que não estava jogando bem, não era o substituto ideal para o Luizito, era o cara que estava entrando como falso 9. Não há. Diego Souza aposentou. André Henrique é o único jogador da função para fazer a função de centroavante na ausência do Luizito Soares. Vejam como impacta tecnicamente diretamente no time. Você vai colocar, sei lá, vai botar uma formação com 2 atacantes ali, o Ferreira e o Cristaldo, improvisado como falso 9. Sei lá, o Grêmio está hoje carecendo de elenco. Não é só a ausência do Luizito, é a ausência de um centroavante. E é por isso que o Tricolor está correndo contra o tempo aí para contratar jogadores para essa função. Agora, fora isso, não é só o jogo contra o Galo que me preocupa, né? É o jogo contra o Flamengo e é o restante da temporada. Pode ser que ele tenha sido apenas preservado para quarta-feira. A questão é que todo o entorno nos diz o contrário, de que há alguma negociação, né, como bem informou o repórter que está lá nos Estados Unidos, há uma tentativa do Grêmio de segurar e há uma forçação do jogador para sair. E o Grêmio vai tentar fazer valer os seus direitos, tentar preservar a sua instituição até o máximo, porque investiu no jogador, tem o jogador como um símbolo do projeto e não pode perder assim de uma hora para outra. O litígio, a disputa judicial, a briga, ela só vai acontecer num último estágio. Então o Grêmio está tentando, digamos assim, aparar todas as arestas. Não é fácil, porque a vontade do jogador ela sempre será preponderante. E eu lamento muito por isso, porque o Soares estava construindo uma história muito bonita aqui e, de repente, já inverteu toda a imagem que o torcedor tinha dele. Isso pode ser corrigido de uma forma. Ele ficando mesmo que a contragosto, ele resolvendo os próximos jogos, ele jogando já a semifinal da Copa do Brasil, eu já acho que muda bastante coisa. Mas tudo isso vai ser resolvido nos próximos dias. Porque o Renato dá o limite do dia 2 como uma questão simbólica, é o fechamento da janela. Mas é óbvio que é a data limite para inscrição. Então o Inter Miami quer resolver isso o quanto antes. E o quanto antes significa nos próximos dias. E aí? O que vocês acharam? O que vocês acham dessa história toda? Eu tô bem preocupado. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!